paz do Senhor a todos. Estamos de volta à nossa sala de aula virtual do curso Caminhando com Cristo da Missão Semente. Nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, onde nós abordamos o tema O que é tentação? Hoje nós vamos estar encerrando esta aula abordando os seguintes temas. Quais as fontes da tentação? Qual é o processo da tentação? Como eu posso vencer a tentação? Então vamos à aula? As fontes da tentação. A primeira fonte da tentação é a carne. Carne não se refere ao corpo, mas é o centro dos desejos pecaminosos. Romanos capítulo 13, versículo 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Leia também Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 24. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Versículo 24. E os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Dela, ou seja, da carne, vem o pecado e suas paixões. Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. A segunda fonte da tentação é o mundo. E aqui não é o mundo físico criado por Deus. No campo da teologia, nós entendemos que é o sistema que se opõe de forma persistente e sistemática ao reino de Deus. João exorta que não amemos o mundo, nem o que no mundo há. Veja 1 João capítulo 2, versículo 16. Eu vou estar lendo na Almeida Corrigida Fiel. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Na tradução NAA, Nova Almeida Atualizada, nós temos, no lugar de concupiscências, a palavra desejo. Porque tudo que há no mundo, primeiro, o desejo da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Agora veja duas versões diferentes. A Bíblia Viva. Porque todas essas coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês e o orgulho que resulta do prestígio, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. A Bíblia, a mensagem, traz esse texto da seguinte forma: praticamente tudo o que acontece no mundo, o desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si e de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Há três desejos básicos revelados nas tentações. Veja, por exemplo, na tentação de Eva. Eva encarou a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne. Era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E era agradável para dar entendimento, soberba da vida. Segundo a Bíblia, a palavra concupiscência não tem uma conotação má em si. Significa apenas um desejo forte. O problema está em deixá-la ditar os nossos atos, pois isso gera o pecado. Como nós vimos na aula anterior, nós temos que fazer separação entre tentação e provação. A provação, ela vem de Deus. Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. A provação visa a fortalecer a pessoa. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A provação, ela busca desenvolver o melhor de nós. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A provação, ela nos aproxima do padrão moral de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 4.
Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A provação prova a fé. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Já a tentação vem do diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 10. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A tentação visa ao mal. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. A tentação busca desenvolver o pior de nós. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A tentação nos afasta do padrão moral de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. E por fim, a tentação nos leva à perdição. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Qual o processo da tentação? A tentação se constitui num processo com os seguintes passos. Primeiro passo, atração do desejo. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Primeiro vem a atração, pelos sentidos, visão, 1 João 2,16, os desejos dos olhos, audição, 1 Coríntios 15,33, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes, também pelo olfato ou paladar. Provérbios capítulo 23, versículo 20, não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, e pelo tato. Por isso o Senhor diz, saia no meio deles, e separe-se deles. Não toque em coisa impura, e eu os receberei. Paulo faz uma citação de Isaías 52, 11. Fora, fora, saiam de lá. Não toquem em coisa impura, saiam do meio dela. Purifiquem-se vocês que levam os utensílios do Senhor. O segundo passo é o engodo, que significa isca ou chamariz. É a forma como Satanás usa para nos atrair e seduzir. A pessoa ela é atraída, seduzida e engodada pela própria concupiscência ou desejo carnal. Tiago, capítulo 1, versículo 14, a parte B. Quando esta o atrai e seduz. Atrair e seduzir são palavras usadas na caça e na pesca, que foram usadas por Tiago como metáfora. Terceiro passo é a concepção do desejo, que nasce na mente ou nos pensamentos. Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. A mente é o campo de batalha do cristão. É nela que o desejo é concebido.
Algumas pessoas podem achar que não tem problema algum alimentar a mente com pensamentos pecaminosos, desde que não se transformem em ação. Mas veja o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. 1 João capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. De forma clara, a Bíblia diz que você não precisa cometer adultério e matar uma pessoa fisicamente para ser um adúltero e homicida. Só se faz o que se pensa, mas nesse caso ainda podemos evitar que o pecado se concretize. Com certeza você já ouviu aquela frase que diz que não podemos impedir que um pássaro sobrevoe a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho. Quarto passo, o pecado é gerado. Tiago capítulo 1, versículo 15, a parte A. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez fecundado na mente, pode nascer a qualquer momento, se não for abortado. Quinto passo, a consumação do pecado. Tiago capítulo 1, versículo 15, a parte B. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. A morte aqui é espiritual. Nesse ponto, só há solução se houver um arrependimento genuíno, ainda em vida. É extremamente importante entendermos e identificarmos esse terrível processo e abortarmos todo pensamento contrário à palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, a parte B, diz assim: elevamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como eu posso vencer a tentação? Vamos ver aqui alguns passos para se vencer a tentação. Primeiro, utilizando a palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus, quando foi tentado, não deu ouvidos para o diabo. Jesus foi direto e certeiro. Não podemos ficar dialogando com o tentador. Esse foi o erro grave de Eva. Veja, Jesus, a cada insinuação do maligno, ele usava a arma do Espírito, que é a espada. Efésios capítulo 6, versículo 17, parte B, que é a palavra de Deus, dizendo, está escrito. O diabo, ele não respeita a sua posição ou sua formação acadêmica, a sua conta bancária, ele teme a palavra. Por isso é preciso ler a Bíblia, para usar a palavra na hora certa. Paulo disse a Timóteo que o obreiro deve manejar bem a palavra. Segundo passo para vencer a tentação é através da oração. Jesus nos mandou orar sem cessar, para não cairmos em tentação. Lucas capítulo 22, versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Infelizmente, vivemos um tempo onde a maioria dos crentes não oram, só recorrem à oração quando está quase tudo perdido. Quero fazer menção de Sansão novamente. Ele em nenhum momento se lembrou de orar enquanto brincava com a tentação. Mas quando caiu no pecado e perdeu a visão, ele se lembrou de Deus e orou ao Senhor, pedindo força pela última vez para que pudesse se vingar dos filisteus. Juízes 16, 28. Não faça como Sansão. Comece a orar agora, para que não seja tarde demais. Terceiro passo para vencer a tentação, através da vigilância. Jesus enfatizou a importância da vigilância para não cairmos em tentação. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. John MacArthur diz que a carne é fraca, é um alerta e não uma desculpa para pecar. Quarto passo, através da disciplina pessoal. Paulo, usando a metáfora do atleta cristão, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, a parte A, ele diz, todo atleta em tudo se domina,
E em seguida diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Muitos cedem à tentação e caem, por exemplo, na tentação do sexo, porque não sabem controlar os seus instintos. Devemos nos sujeitar a Deus e cultivar o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Quinto passo, pare de alimentar a carne, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5. A carne ganha força quando a alimentamos. Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Devemos alimentar o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Sexto passo, resistir ao diabo. Como já foi dito, ele conhece o nosso ponto fraco. Com determinação e resistência no espírito, é possível vencê-lo. Mas devo adverti-los, o tentador nunca desiste. Então essa é uma batalha diária. Efésios capítulo 6, versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sétimo passo para vencer a tentação, buscando santificação. É preciso que o crente viva uma vida de separação, ou seja, santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Isso não quer dizer que nós devemos nos isolar do resto do mundo. Pelo contrário, nós devemos ser a luz e o sal da terra. Vejam o exemplo de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que estava na Babilônia e resolveu não se contaminar com os banquetes da Babilônia. Oitavo passo, devemos ocupar a nossa mente com as coisas espirituais. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Isso se consegue através da oração, jejum, estudo da Bíblia, lendo bons livros, servindo, evangelizando, louvando, participando da obra do Senhor, santificando a mente, a vida e o corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 7. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como gentios, que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês estejam sendo edificados e abençoados por esse ministério, e que Deus te abençoe, e até a próxima aula.